Olá, estamos iniciando o programa Saúde em Foco. Hoje vamos conversar sobre o uso de substâncias durante a amamentação. Para falar sobre esse tema, temos uma convidada muito especial que veio de longe, que veio do Piauí, a nutricionista Narliana Farias. Seja bem-vinda, Narliana. Obrigada. À vontade. Então, gente, a Narliana é nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil e consultora em aleitamento materno, né? Isso. Também trabalhou muito tempo em hospitais, né, Narliana? Então, vamos conversar, né, sobre esse tema que podem estar se perguntando, nossa, substâncias, do que vocês estão falando? Já trabalhei no hospital há 5 anos, né? E daí lá dentro a gente consegue ver essas mães com dificuldades, né, com dúvidas, profissionais também de saúde, quando a gente fala realmente sobre esses usos de substâncias, né, tanto medicamentosa como álcool e drogas. Então, essas substâncias que a gente está falando são substâncias como drogas, álcool, medicações, chás, alimentos, mas são aquelas substâncias que podem passar para o leite materno, é isso? Isso mesmo. E aí, mas tem algum prejuízo, tem algum benefício? Como é que funciona? Existem os benefícios, né? Algumas medicações, alguns chás que aumentam, sim, né, na teoria, a questão da produção do leite. Mas também tem medicamentos que podem fazer o uso dessa suspensão, né, essa diminuição, levando a mãe a ter um desmame precoce na amamentação. Então, que importante a gente saber isso, né? Eu tenho visto e a gente, né, convivendo aí com as mulheres que estão amamentando, ficam sempre naquela dúvida, tenho esse alimento para comer, tenho aquele chá ali, né, no friozinho, agora posso tomar aquele chá, né? Ou tá com uma dorzinha de cabeça, será que eu posso tomar aquele medicamento? E aí, onde é que ela busca essas informações? Como é que a gente sabe que aquela substância é segura? Isso. Temos o manual, né, o uso de medicamentos, o manual do Ministério da Saúde, que lá aborda todos os medicamentos, porém não é ainda muito seguro, né? A gente sabe que hoje tem medicamentos, uso de drogas, que realmente tem que estar bem visto para esse profissional de saúde, para essa mãe, para poder ela realmente fazer o uso com segurança, né? Para não afetar o desenvolvimento do bebê, né? Porque ele consegue sim ingerir essas substâncias através do leite materno. É passado realmente, né, essa substância, tanto no caso de cafeína, como no caso de chás e alguns outros medicamentos. E, Narliana, outra coisa importante, assim, na tua vivência, quais são essas substâncias, assim, que ocasionam maior dúvida nessas mulheres que estão amamentando? Em consultório, né, geralmente é a comida, né? Qual a comida eu posso estar ingerindo para não prejudicar a minha criança? Será se ela vai sentir cólica se eu comer um chocolate? Consultório é mais essas perguntas frequentes. Já no hospital, quando eu trabalhava, era realmente a questão dos medicamentos e as usuárias, né, de drogas, que realmente os profissionais não sabiam se ela podia amamentar seu filho ou não. E vamos esclarecer um pouquinho, então, dessas dúvidas que tu trouxeste? Sim. Acho que a gente pode começar, né, por essa dúvida que é muito frequente, né, o uso da cafeína, que está presente aí no café, né, no chocolate, em alguns chás, no chimarrão, que aqui no Rio Grande do Sul a gente toma bastante. Então, pode começar falando dela. Pronto. A substância que é passada, né, para o leite materno não tem nada comprovado cientificamente em questão de comida, se a criança vai ter realmente cólica ou não, né? Então, essa mãe pode ficar livre para poder comer certos alimentos, mas também a gente tem que observar, né, se essa criança vai sentir ou não, porque um recém-nascido ele tem a disquesia, que é normal até os 3 meses, e aí muita mãe fica na dúvida, ele está sentindo, é porque eu comi o leite, ele está sentindo porque eu tomei café demais, ele está sentindo porque eu comi realmente uma comida gordurosa, né? Então, assim, a gente sabe que realmente alimentos não afetam a esse aparecimento de cólica, desconforto na criança, a não ser que ele seja uma criança alérgica ao leite. E a cafeína que a gente estava comentando, como é que a gente deve usar ela? A cafeína é uma carga, né, tipo uma vez à manhã, outra vez na tarde, para não deixar também essa criança muito, podemos falar assim, elétrica, né, a mãe vai querer
organizar essa rotina do sono e para não estar atrapalhando nesse horário do sono do bebê, aí a gente consegue fazer uma dosagem menor dessa cafeína. A cafeína eu ouço, né, muito falar do café e o pessoal acha que pode dar cólica no bebê, mas na verdade é a agitação, né, não é exatamente a cólica. Aqui também é muito comum acharem, né, que alguns alimentos podem dar cólica no bebê, né? Tu já falaste que os bebezinhos pequenos normalmente eles têm cólica porque o intestininho ainda é imaturo, né? Porque tem a disquesia do recém-nascido. Então conta pra gente um pouquinho sobre esse mito aí, né, de comer algum alimento e dar cólica no bebê. Como eu tinha dito, né, sobre esses alimentos gordurosos, né, que possuem muito doces, né? Então, assim, essa mãe realmente tem essa dúvida, mas que realmente isso não é passado, né? Então, a gente frisa muito assim, tá sentindo cólica, tá sentindo desconforto, diarreia, aí a gente já começa a investigar a questão da criança ser alérgica à proteína do leite da vaca, né? Então, se essa criança tem esses sintomas, né, assadura, diarreia, desconfortos abdominais, a gente já começa a tentar reduzir um pouco desses alimentos que têm os derivados do leite para ver se essa criança tem essa melhora. Ali é bem importante também, né, o acompanhamento profissional, porque a gente sabe, né, que às vezes as mães ficam no desespero, né, de passar essa cólica do bebê, ficam com medo e acabam tirando tudo da sua alimentação, né? Acabam comendo assim arroz, batata e era isso, né? Então... E a gente sabe que no puerpério, né, essa mãe não pode fazer restrição nenhuma alimentar, não pode fazer dieta, ela realmente tem que comer para poder não sentir, né? Tem muita mãe que realmente faz essas exclusões de todos os alimentos e termina passando mal, né, porque está faltando uso de carboidratos, proteínas, de lipídios no corpo para poder sustentar essa hora, né, da amamentação. Então, quando precisar fazer a retirada de algum alimento, que seja com um profissional de saúde, para que, né, ocorra de forma mais adequada possível, mas os mitos lá, né, do feijão, couve, repolho, né, não faz sentido. Então, só observar realmente quando o bebê já tem algum outro tipo de sintoma além, né, da cólica. Da cólica. Então falamos também, né, do café, desses alimentos e o uso de álcool, de drogas, né, como é que é orientado? O uso de álcool, muitas mães, né, que querem fazer o social depois assim de uns 15 dias do puerpério, a gente tem as indicações, né, mas também deixar esse leite já ordenhado antes para poder ofertar para essa criança, dependendo também da questão da dosagem, né? Se uma mãe tomar uma dose de cerveja, depois de 3 horas ela pode sim amamentar. Mas aquelas mães que não querem tomar só uma dose, né, querem tomar mais, que de uma cerveja, 2, uma taça de não é mais uma taça de vinho, é a garrafa toda, né? Então a gente tem que explicar para ela, realmente tirar ordenhar esse leite, deixar para o neném antes desse uso de álcool e depois ordenhar, né, por conta do limite do horário, dependendo da quantidade que ela ingerir de bebida alcoólica. Muita gente deve estar pensando, né, mas está amamentando, para que vai, né, consumir álcool? Então, não é indicado o consumo de álcool realmente, mas a gente sabe que tem alguma situação social que a mulher quer participar e vai se sentir bem, vai se sentir mais segura até com seu bebê, mais feliz, isso ajuda ela na produção de leite, né? Mas tem alguma situação, vou num casamento, tem, né, um evento importante que eu quero brindar, né, alguma questão dessas, então, né, bem interessante a dica, né, de ordenha o leite, né, de deixa lá pro bebê. Então, isso eu acho que é bem interessante, né. E se fizer uso de uma dose pequena, então, 2 a 3 horas já pode fazer uso, uma dose bem pequena. Pequenininha, né, pode amamentar depois. Pode amamentar. E o uso de drogas, né, que eu vi muito quando eu trabalhava nesse hospital público. Moradoras de rua quando chegavam, né, já num período expulsivo do feto, né, então assim, muitos profissionais de saúde, quando a gente não estava lá no caso eu, consultora, né, para poder fazer essas orientações, muitos profissionais de saúde não sabem a questão do horário, né, às vezes não sabem nem observar se essa criança está realmente tendo
crises convulsivas por conta da abstinência da droga, né? Porque a gente também consegue observar isso com esses filhos dessas usuárias de drogas, né? Então, dependendo da droga que ela usou, que no começo a gente também tem que dar uma de psicólogo, né? Para conversar com calma, esclarecer para elas, porque a gente precisa saber qual foi o tipo de droga que ela usou e que hora que ela usou para poder a gente conseguir, depois de certas horas, oferecer esse leite materno para o bebê. E realmente deve ser muito difícil, assim, quando não tem contato, né, com essa puérpera, né, dela contar que está usando, que já usou algum tipo de droga ilícita, né, então o vínculo estabelecido também com o profissional é muito importante, né. Porque a gente, tem uns que realmente a gente sabe que eles são bem resistentes, falava que não usava, só que a gente via, né, a situação dela quando chegava e também a situação do bebê. Quando realmente nascia, a gente conseguia ver o desenvolvimento dele, assim, meio que estranho, né? Então, a gente conversava, explicava o porquê, a gente está perguntando, não é para poder ele questionar, não, é para poder a gente oferecer um leitinho certo para o seu bebê, até você poder tá fazendo o seu próprio leite, né, ofertando para ele. E outra dúvida também muito frequente é o consumo de chás, né? Porque tem também, né, aquelas conversas de o chá tal aumenta a produção de leite, outro chá diminui. Então, como é que a gente orienta o uso dos chás, né, os fitoterápicos, né, que a gente chama durante esse período? Durante esse período da amamentação, né, tem muita... É o que eu sempre digo para as mães, amamentar é um ato de relaxar, né? Então, às vezes, só essa mãe fazendo social, já relaxando de outra forma, ela consegue aumentar essa produção. E tem muita mãe, assim, que realmente eu pego, que já vem tensa desde a gestação que ela realmente queria, né? E que teve que fazer várias tentativas, né? Teve que realmente... são essas mães que realmente são tensas demais. Então, a gente percebe que essas mães ficam preocupadas. Será que ele está ganhando peso? Como é que é? Fica pesando quase todo dia, né? Para ter realmente essa certeza se realmente está ou não. Então, essas mães que são bem mais preocupadas é que sempre me perguntam qual chá que eu posso tomar para aumentar, né, esse meu leite, porque eu estou vendo que a criança não está ganhando peso. E aí, tem esses chás comuns, né, que a gente acha realmente em casa, assim, vacideira, capim-santo, camomila, que é mais por relaxar. E o que eu sempre digo para as mães, que amamentar é esse ato realmente de relaxar. Então, às vezes, só tomando essa quantidade de chá, que não é nem muita, né, ela já vem com resultado positivo, né, de, melhorou, aumentou a produção. Às vezes, só como se a gente tivesse um comprimido, né, um placebo, dando para ela, eu acho que ela já ia sentir bem feliz e alegre, porque agora vai dar certo. Aí começa essa produção, né, espontânea mesmo, porque a gente sabe que realmente a produção só aumenta com o bebê ali, com aquele vínculo, com aquela sucção realmente nutritiva. Então eu vejo também, né, muita dúvida de chás, porque a gente lê, né, algumas coisas da literatura lá no manual do Ministério da Saúde, a gente tem lá o chá de fungi, por exemplo, né, que diz que pode diminuir a produção de leite, mas se a gente for pegar num outro trabalho científico, lá diz que aumenta a produção de leite. Então ainda há muita controvérsia nesse sentido, então também buscar um profissional qualificado, saber qual tipo, né, de chá ou, né, de outra substância também vai ser bem importante, né? E aí, puxando também para essa questão, né, do aumento da produção de leite, tem muitas medicações que são usadas, né, com o intuito de aumentar a produção, porque acha que o bebê não está mamando. E aí também tem algumas que não tem uma indicação. Tem algumas que não tem uma indicação. E geralmente quem passa esses medicamentos, né, ou é o obstetra que acompanhou, ou é um obstetra que está ali de plantão no hospital e que realmente não sabe a função. Geralmente a gente vê muito o Plasio, né, que eles fazem ali. Domperidona, antidepressivo, né, que a gente sabe que realmente existe antidepressivos, sim, que podem ser tomados e não passam substâncias, né, que possam afetar o desenvolvimento da criança. Mas também tem aqueles antidepressivos que a gente vê através da literatura que realmente afeta o desenvolvimento dessa criança. Então é muito importante, né, esses profissionais de saúde irem realmente atrás de informações
bem necessárias para essas mães que estão passando por essas situações. Então, tem que ter muito cuidado, né, para fazer o uso de medicações para aumentar, assim, exclusivamente, eu quero aumentar a produção de leite, vou usar uma medicação só para isso, não é o melhor caminho, né? Eu acho que Não é o melhor tem caminho. que ter um conjunto, né, uma rede de apoio, tem que ter segurança, né, estar empoderada daquele momento e colocar o bebê para mamar. Colocar o bebê bebê para para mamar. mamar, eu acho que é o mais importante, né? De uma forma adequada, se precisar de ajuda, chama a ajuda de um consultor, né, de alguém lá da unidade básica que tenha mais experiência com isso, que eu acho que isso tem um ganho bem importante, né? Significativo. Porque também a gente vê essa questão realmente da rede de apoio, né? São mães que estão ali na função de arrumar a casa, preparar o almoço, cuidar do bebê, então realmente fica bem carregado para essa puérpera, né? Para essa lactante, e ela não consegue fazer nem um minuto de descanso, né? Então, a gente vê muito essas mães A rede precisadas, de apoio vai assim. até, né, tô tensa aqui, fiquei amamentando muito tempo na mesma posição, de alguém, né, ter aquele cuidado de chegar, fazer uma massagem, levar um copinho d'água enquanto está amamentando. Uma frutinha. Então, uma fruta, né, então são cuidados, assim, tão básicos, né, que por vezes essa mulher fica deixada um pouquinho de lado porque a atenção fica mais voltada para o bebê nesse período, né? A gente tem que realmente olhar para a mãe, né? Não só para o bebê. É conjunto, né? Então, Norliana, foi um prazer te ter aqui. Muito obrigada pela tua vinda, né? Veio de tão longe para conversar assim conosco. Né? Então, hoje ficamos por aqui. O Saúde em Foco, então, trouxe esse tema tão relevante, né? Sobre o uso de substâncias durante a amamentação. E até um próximo programa.